E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, sou aluno de Medicina da UEPA e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como fazer simulados em casa de uma maneira que seja produtiva e que consiga reproduzir um pouco das condições da prova. Vocês já devem estar cansados de saber que é super importante a gente treinar questões quando a gente está se preparando para a prova do Enem, seja por meio de listas de questões, seja por meio de provas que você faz de uma maneira aleatória, mas uma forma muito bacana de fazer isso é por meio de simulados. E quando a gente fala em simulado, não é à toa, a ideia é que você tente realmente simular as condições da prova, principalmente em relação ao tempo. Resolver as 90 questões da prova do Enem pode ter diferentes níveis de dificuldade dependendo da quantidade de tempo que você vai usar para isso. Vamos dar uma reduzida, vamos pensar, por exemplo, só na prova de matemática. Me fala aí nos comentários se você já não pensou da seguinte forma: eu até consigo acertar, 37 questões, mas eu levo 3 horas e meia para fazer a prova. Isso não é indicativo de que você vai conseguir esse desempenho lá na hora da prova do Enem, a não ser que você realmente abra mão de fazer uma boa prova de natureza. Porque lá no segundo dia de prova são 5 horas, então se você vai utilizar 3 horas e meia para uma prova, significa que você vai ter só 1 hora e meia para outra. Se você for muito bom em natureza, ou então se for uma matéria que realmente não tem nenhum peso para você, até seria válido. Mas principalmente para quem tá tentando um curso que tem uma nota de corte mais alta, não faz muito sentido você ir mal em nenhuma prova. Por isso que é tão importante que você chegue lá no dia do Enem conseguindo resolver a maior quantidade de questões que você puder dentro de um tempo razoável. Então, se a gente fosse pensar, o ideal seria que você dividisse na metade esse tempo. Se você tem 5 horas no segundo dia, você leva 2 horas e meia para resolver natureza, 2 horas e meia para matemática. Isso ainda dando os descontos de preenchimento de cartão resposta, de você tomar uma água, comer alguma coisa, de você ter uns 5, 10 minutos que você vai levantar da sua cadeira para ir no banheiro e voltar, porque tem toda a questão com os fiscais e tudo mais. Todas essas pequenas nuances você acaba pegando melhor fazendo um simulado. Quando você vai fazer um simulado presencial, isso tudo consegue ser colocado de uma maneira bem interessante, porque realmente você vai estar numa sala, provavelmente com outros alunos, vão ter ali algumas pessoas que vão ter esse papel do fiscal de prova, então você vai realmente ter aquele sentimento de estar numa sala de aula, de estar sendo vigiado ali direto para fazer a tua prova, no caso simulado. Mas é possível também tentar reproduzir um pouco dessas condições estando em casa e sem dúvida nenhuma ajuda muito. No ano em que eu fui aprovado eu não fiz nada praticamente, eu ia falar eu não fiz nenhum simulado, mas eu não fiz absolutamente nada fora de casa em relação ao Enem. Eu não fiz nenhum curso, nem nada no ano que eu fui aprovado. E eu fazia muita prova em casa, simulando as condições da prova, e me ajudou bastante. Então aqui vão algumas dicas para você fazer o teu simulado de uma maneira produtiva dentro de casa. A primeira delas é onde achar o simulado. Seguinte, gente, você pode, e é muito interessante isso, que você pegue provas antigas do Enem para resolver. Isso é uma opção. E para você utilizar essa opção, basta que você coloque lá no Google mesmo, Enem Provas, e aí você vai entrar no site do INEP, onde tem todas as provas e gabaritos dos últimos anos do Enem. Aí você tem a opção de acessar essas provas e posteriormente acessar os gabaritos. Resolver provas antigas do próprio Enem é uma ótima opção porque você vai estar lidando de fato com questões que foram formuladas completamente no modelo da prova. Porém, eu sei que muitos de vocês já resolveram muitas provas do Enem e acabaram ficando um pouquinho sem opção de simulado. Para isso tem algumas opções. Tem várias redes de ensino, redes grandes de ensino que produzem simulados. Tem várias plataformas, cursinhos online que produzem simulados que eles vão lançando ao longo do ano. Você consegue tentar acessar essas provas pela internet, tentar baixar um PDF para você resolver a prova posteriormente. Mais uma dica que ajuda muito, que inclusive eu utilizei bastante, não só no ano que eu fui aprovado, mas nos outros anos também, é o estuda.com. Você provavelmente já conhece o Estuda. Sinceramente, eu acho muito difícil que você seja vestibulando e nunca tenha usado o Estuda, nem que seja para quando você pesquisou uma questão no Google, aparecer uma questão lá. Porém, o Estuda é uma plataforma super completa, então lá você consegue, além de ter esse banco de questões para resolver de forma aleatória, se você quiser, você consegue montar simulados por lá. E aí você tem a opção, inclusive, de embaralhar questões do próprio Enem, então você vai embaralhar questões de várias provas de vários anos do Enem e montar um simulado de 45 questões. As próprias provas do Enem estão disponíveis lá, mas tem provas de outras bancas também. E aí, por exemplo, a prova da Unesp tem semelhanças com a prova do Enem, tem algumas outras provas de vestibular que têm as suas semelhanças, que seguem a matriz de referência do Enem, então são questões que estão nesse modelo que você consegue fazer de simulado. Se você escolhe lá as bancas que você quer, os anos que você quer das provas, você pode até fazer um filtro de assuntos, se você não quiser fazer um simulado de todos os assuntos, mas o que a gente está tratando aqui nesse vídeo é um simulado completo, então você marca que você quer todos os assuntos. Você consegue gerar simulados
simulados por lá de 90 ou de 45 questões que seja, e resolver inclusive no próprio site. Você vai marcando tudo, você marca lá o tempo que você vai fazer, e aí você tem aquele determinado tempo para resolver as questões, e depois vai ser te dado quantas questões você acertou e qual foi o teu desempenho. Então, sem dúvida nenhuma, o Estuda pode ajudar muito nessa hora. Muita gente, na verdade, utiliza, a gente geralmente pega questão de lá mesmo, e para fazer simulado, acho que talvez seja uma funcionalidade que as pessoas esqueçam um pouco, mas tem essa funcionalidade no Estuda, e você consegue utilizar para essa finalidade. E aí eu queria aproveitar para deixar dito aqui também que o Estuda é uma plataforma super completa, lá também tem videoaulas, tem uma série de outras funcionalidades além do banco de questão e além dos simulados, e se você quiser conhecer, e se você quiser aproveitar todas as funcionalidades, tem desconto nos planos, tanto mensal quanto anual. Para você que assiste aqui o canal, é 10% de desconto no plano mensal e 20% no plano anual. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você só precisa utilizar o cupom Felipe Rabelo. Então, se você já utiliza ou se você está conhecendo agora e vai utilizar essas funções do simulado, que algumas funcionalidades são até gratuitas, você pode aproveitar para pegar um dos planos e conseguir utilizar a funcionalidade completa e com desconto, né? Eu vou deixar o cupom e os links aqui na descrição. Saindo agora desse quesito de onde achar os simulados, vamos para a prática em si. Uma coisa que eu também gosto de fazer é imprimir o simulado para resolver dentro da minha casa. Porém, você tem também a opção de fazer na tela do seu computador. Eu já fiz isso várias vezes. Se você tiver um tablet também, você consegue fazer. Se for um tablet desses com a canetinha, você consegue até simular como se fosse no papel mesmo, e aí realmente não precisa imprimir. Mas eu vou usar um exemplo aqui de uma prova do Enem antiga que eu imprimi para fazer o simulado. Qual é o primeiro passo? Se certificar de que você vai ter aquele tempo livre para fazer a sua prova. Vamos trabalhar aqui com os tempos do Enem. No primeiro dia, se você pegar um simulado do primeiro dia para fazer com redação, são 5 horas e meia. Então você precisa separar essas 5 horas e meia na tua agenda de modo que ninguém te chame, que você não tenha uma outra obrigação durante esse período, para que você consiga destinar de volta esse tempo para fazer o simulado. Lembre que lá na hora do Enem você não vai, sair por um tempo, depois voltar e fazer a prova. Não, é direto. E se você fizer um simulado de segundo dia, são 5 horas. Daí tem algumas coisinhas. A gente sabe que lá no dia oficial você vai ter o tempo de você ir ao banheiro, de você beber uma água, comer alguma coisa, e também o tempo que você vai utilizar para marcar o cartão resposta. Uma coisa que eu gostava muito de fazer na hora de fazer o simulado em casa eram duas opções, na verdade. Ou eu imprimia um cartão resposta para que eu tivesse também o trabalho e utilizasse o tempo de preenchimento do cartão resposta. Ou, se eu não imprimisse o cartão, eu geralmente dava uma descontada ou de 15 minutos ou de meia hora. Então, ao invés de ter 5 horas para fazer aquelas 90 questões, eu me deixava 4 horas e meia, porque aí eu já estava descontando o tempo de preenchimento do cartão e o tempinho de algumas outras coisas. Em relação a beber água e no banheiro, a mesma coisa. Se você está simulando o momento da prova, uma das coisas que acontece também é o desconforto lá no dia oficial. Então, você não vai ter esse privilégio de levantar da sua cadeira, ficar se alongando, ou então de ir tomar uma água e ficar respirando tranquilo, de boa, ou ir no banheiro e demorar um tempão. Não tem por que você fazer isso na sua casa se o objetivo aqui é simular as condições de prova. Pega uma garrafa de água, deixa do lado ali na sua mesa, como se você estivesse lá no dia da prova. Separa um lanche, deixa ali na mesa também. E se você levantar para ir no banheiro também, não é um tempo que você vai descontar do tempo que você está cronometrando. Então você vai ao banheiro, mas aí o tempo está contando, está descontando esse tempo, assim como vai ser no dia oficial. E outros quesitos, não é para usar o celular, né, durante a prova, a não ser que seja para verificar o tempo, né, colocar um cronômetro ou verificar o relógio. Eu vou ali no banheiro, então eu vou dar um tempo também para abrir o Instagram aqui, abrir o YouTube rapidinho. Não, porque isso também quebra as condições de prova. Lembra, a gente também quer testar um pouco de desconforto. E uma dessas coisas que acontece no dia oficial é esse foco completo na prova. Você não está fazendo absolutamente mais nada além daquela prova. Então em casa é para reproduzir isso também. Não é para usar o celular, a não ser que seja para ver o cronômetro. Também não é para responder mensagem, se você puder deixar no modo avião também. Por isso que eu falei, separa o tempo necessário, avisa para as pessoas que você vai fazer um simulado, para que ninguém fique te ligando, te mandando mensagem. Coloca no modo avião, depois você responde. Se for uma emergência, alguém vai chegar até você, com certeza. Se você for fazer um simulado de primeiro dia e você for fazer uma redação, não tem problema, tudo bem você ter em casa de você pegar um tema para fazer antes da prova. Mas assim, o que eu recomendo é que você sentou ali para fazer a prova, 10 minutos antes, aí você joga num desses sites que tem temas de redação com a proposta e tudo mais, para você pegar o tema de redação. Não é uma coisa que é para você definir também
um dia antes para você ficar pensando sobre aquele tema e sobre o que você vai escrever. Isso dá uma quebrada também nas condições de prova. E se certifique também de que você imprimiu uma folha de redação para você passar a limpo, porque você precisa também descontar o tempo que você vai passar a sua redação a limpo. Isso faz total diferença lá no dia oficial e você tem que reproduzir isso em casa também. E durante os seus simulados em casa é justamente o momento de você treinar as suas estratégias de prova. Você vai começar primeiro por qual matéria, você vai resolver as questões de que forma, qual a ordem que você vai fazer. Inclusive, mais pra frente vai sair vídeo aqui sobre estratégia de prova, então se inscreve no canal pra você acompanhar, ativa as notificações aí pra você ser avisado. Mais um simulado em casa é um momento de você treinar a tua estratégia de prova pra ver se ela tá dando certo ou não. E gente, é basicamente isso, não tem muito mistério na hora de fazer um simulado em casa, é só você se atentar a esses pontos importantes pra que você tente ao máximo simular as condições de prova. No mais, você vai terminar o simulado, dá um tempinho, descansa um pouco, e aí você corrige, vê o gabarito, vê quantas questões você acertou, faz ali a análise de quantas questões você acertou mesmo, quantas questões você chutou e acabou acertando, quantas questões você chutou e errou, questões que você deixou em branco. Isso daí já é um outro tópico, que é a análise dos simulados. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui que eu já gravei, ele é do ano passado, se eu não me engano, que é como você corrigir os teus simulados de uma maneira produtiva, de uma maneira que vai te gerar um estudo que vai te fazer avançar no conhecimento. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Dá uma olhada lá, porque quando você terminar de fazer o simulado, você vai precisar saber corrigir da maneira correta. Mas por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, comenta aqui embaixo, comenta sugestões que você tem para vídeos futuros. Não deixe de aproveitar as condições especiais do Estuda.com, que é uma plataforma que é uma mãe para os vestibulandos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!